louvor poderoso, amém? Eu poderia ficar aqui essa 1 hora, que eu já estaria com certeza saindo daqui melhor do que eu cheguei, amém? Você também? Que louvor maravilhoso. Bom, eu queria que você abrisse comigo lá no livro de Esther, capítulo 4. Aleluia. Esther é uma passagem que eu gosto muito. E eu sempre falo sobre isso e Deus já comunicou muitas coisas ao meu coração. Mas dessa vez, sabe, algo que ele trouxe para mim, ele me trouxe como resposta. E quando eu estava montando essa ministração, na verdade, eu montei a ministração e aí eu estava orando ao Senhor por algumas coisas. Ele falou assim, então, sabe a sua ministração? Vai lá e lê, que eu já te respondi. Né? Então eu falo assim que essa ministração, o tema dela é uma resposta de Deus. Né? E eu queria que você abrisse lá comigo no capítulo 4, no versículo 3. Mas só para você entender, para quem não conhece, Esther era do povo judeu. Ela perdeu seus pais, foi criada por um tio. Ela foi lançada, né, para uma outra terra. E nessa outra terra, ela, né, pelo favor e graça de Deus, ela acabou sendo levada para poder ser rainha, né, do rei. E é engraçado porque ela seria aquela pessoa improvável, sabe? Seria impossível uma pessoa como ela se tornar rainha. Mas Deus realmente foi movendo várias coisas e ela se tornou rainha, ela achou favor e graça, e é lindo o começo da história dela. Mas sabe que aqui no capítulo 4, no versículo 3, é quando chega a notícia de que um dos homens mais poderosos daquela época, ele tinha algo contra os judeus, e ele tramou um plano para aniquilar todo o povo de Deus. E aqui ela fica sabendo, porque até então ninguém sabia de onde ela era. E aí o versículo 3 diz assim: quando a notícia do decreto chegou a todas as províncias, houve grande pranto entre os judeus. Jejuaram, choraram e lamentaram, e muitos se deitaram em pano de saco e em cinzas, porque esse decreto estava dizendo que haveria um dia, que ele jogou praticamente para 1 ano depois, quase, que haveria um dia onde todos os judeus seriam atacados, eles seriam mortos, e eles não iam poder se defender, então eles iam ser extintos, então eles choraram muito. Mardoqueu, que é o nome do tio da Esther, que criou ela, ele, no versículo 7, fala assim: Mardoqueu lhe contou tudo e lhe informou a quantidade exata de prata que Ramã havia prometido pagar ao tesouro real pela destruição dos judeus. Mardoqueu entregou a Hataque uma cópia do decreto publicado em Suzã, que ordenava o extermínio de todos os judeus. Pediu a Hataque que mostrasse o decreto a Esther e lhe explicasse a situação. Também pediu a Hataque que a orientasse a ir falar com o rei para implorar por misericórdia e interceder em favor do seu povo. Então o tio de Esther começa a chorar, também rasgou suas vestes e ele pensa: bom, Esther agora é rainha. Eu vou até ela e ela vai interceder ao rei para que nosso povo realmente seja salvo. E aí a gente vai vendo na história, só que Esther explica para ele, falando que o rei não estava procurando ela já fazia 30 dias. E deixa eu te explicar quem era esse rei. Esse rei, ele tinha banido a sua rainha anterior. Ela tinha afrontado ele diante do povo e ele foi instruído a realmente tirar ela como rainha. Então Esther tinha algo perigoso na mão, porque se ela fosse até ele sem ser chamada, ela corria o risco dele fazer a mesma coisa. Olha, você está me afrontando, então eu também vou te depor como rainha. Ela poderia morrer. E a lei dizia que se ela chegasse na presença do rei, sem com que ele o chamasse, ele tinha, para salvar a vida dela, ele tinha que estender o cetro para ela. E assim ela teria vida. E ela fala isso pro tio dela: olha, eu não vou conseguir porque ele não está me chamando. E aí ele responde para ela assim: não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os outros judeus forem mortos.
Se ficar calada, num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus. Mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que chegou à posição de rainha? E eu sempre gostei muito dessa passagem, já preguei várias vezes sobre isso, não foi para um tempo como este. Mas sabe que o versículo 16, de fato, é o que baseia essa ministração, porque ele diz assim: vá, Esther respondeu, vá, reúna todos os judeus de Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Sabe, aqui Esther tomou uma decisão. Existia um problema eminente. O povo dela seria extinto. De uma certa forma, ela estava protegida. Afinal de contas, quem é que se ousaria tentar matar a rainha? Mas o tio dela falou assim, será que não é para um tempo como este que você está por aí? Mas ela poderia ter dito, vou ficar quieta, mesmo assim. Mas Esther, ela tem uma atitude que muitas vezes nós não temos. Quantas situações acontecem? Quantos problemas chegam? Como eu disse para vocês, semana passada eu estava pensando, e até mesmo conversando com a Fer, com a Miriam, os nossos maridos estão indo pro Legendários, vão ficar lá, vai mudar toda a nossa logística de casa, vão ficar sem telefone, vão ir para a montanha. E sabe que notícias chegam? Que daí a gente conversou, a gente vê tantos incêndios, tanto lugar pegando fogo, pessoa cair, tantas coisas, tantas pessoas chegaram e falaram assim, você vai deixar o Rafael ir? Vai que ele tropeça, cai, vai que... É tanta tragédia que me falaram, que eu não consigo nem reproduzir, que eu falava, não quero nem ouvir nada disso. E sabe, você começa a pensar. Isso eu tô falando de uma situação que aconteceu com a gente simples e de algo bom. Eles estão indo para um lugar bom, fazer algo que eles querem, e tá tudo bem. Mas quantas situações acontecem? O que é que a gente faz? E o que me chamou a atenção na vida de Esther é porque eu pensei assim, ela já era rainha. Ela já tinha favor e graça diante de algumas pessoas. Então ela poderia ter chamado algumas pessoas do governo, ela poderia chamar até o próprio tio, que tinha muito conhecimento, e falar assim, olha, o que a gente pode fazer? Que estratégia que a gente vai fazer para livrar o nosso povo? Como que a gente pode falar? O que eu devo falar para o rei? Como eu devo pedir para ele? Você concorda comigo que isso seria lícito? Seria natural? Quando você tem um problema financeiro, é normal você, deixa eu ir conversar com alguém que já passou por isso, alguém que está ganhando bem, alguém que tem a mesma profissão que eu. Isso é natural, isso é lícito. Isso você pode fazer. Amém? Ou quando você está com algum problema no seu casamento, você fala assim, olha, vou procurar um conselho com alguém da liderança, com os pastores, com alguma pessoa experiente. Tudo isso é lícito. E poderia realmente ter bons frutos. Mas sabe que tem? Porque tem coisas, queridas, que não estão na palavra. Como assim, Lívia? A palavra ela tem muitas promessas de direções para a nossa vida, mas ela não vai falar qual pessoa você tem que casar. Ela não vai falar onde você deve trabalhar. Ela não vai falar como que você resolve uma briga entre a família. Ela não vai te dar, ela não vai conseguir, olha, tem um capítulo tal, versículo tal, Vivian, faça isso, fale aquilo. Não tem isso. Mas a palavra ela nos deixou alguém maravilhoso, que é o Espírito Santo. Ela nos deixou o Consolador. E vai realmente comunicar essas coisas ao nosso coração. Mas aí muitas vezes as pessoas perguntam assim, mas como ouvir? Como? Como saber? Como saber qual é a escolha certa? Com quem eu falo? Porque se você for continuar lendo a história,
ela jejua, ela convoca esse jejum e ela convoca entre o seu povo e entre as suas servas. E aqui eu quero te falar o primeiro ponto. O jejum, queridos, é uma prática que nós devemos voltar a atentar ao nosso coração. O jejum não vai mudar a situação. Ele não vai modificar Deus. Ele vai limpar os seus ouvidos. Nós estamos tão cheias de informação, cheias de comida, cheias de celular, cheias de notícias, que é tanto barulho que não se ouve aquilo que Deus está falando. Então o jejum ele vem para fazer com que você pare um pouco de olhar para coisas naturais, lícitas, para que você volte. Peraí, deixa eu ouvir o meu pai. O que é que eles têm para falar para mim? Porque quando você vai escutar no capítulo 5, eu só confirmo aqui, no capítulo 5 de Esther, Esther não chega, ela vai até o rei e ela não chega lá e já fala. Ela não chega no palácio, ele estendeu o cetro para ela, mas ela não fala assim, olha, salve o meu povo. Queridos, Esther teve uma sabedoria que somente o Espírito Santo realmente poderia ter vindo naquele momento e comunicado isso para ela. Eu vou ler para vocês, só para a gente ganhar tempo. Então, capítulo 5, versículo 2 diz assim: Quando viu a rainha Esther ali no pátio interno, ele a recebeu de bom grado e lhe estendeu os cedros de ouro. Esther se aproximou e tocou a ponta do cetro. O que você deseja, rainha Esther? Perguntou o rei. Qual é seu pedido? Eu atenderei, mesmo que peça metade do reino. Esther respondeu: Se lhe parecer bem, venha hoje com Ramã a um banquete que preparei para o rei. O rei se voltou para os seus servos e disse: Digam a Ramã que venha depressa para um banquete que Esther pediu, como Esther pediu. Então o rei e Ramã foram ao banquete que Esther havia preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei disse a Esther: Agora diga-me o que você deseja. Qual é o seu pedido? Eu atenderei, mesmo que peça metade do reino. Esther respondeu: Este é meu pedido e meu desejo. Se conto com o favor do rei, e se lhe parecer bem atender ao meu pedido, venha amanhã ao banquete que lhes preparei. Então explicarei do que se trata. Queridos, então ela foi, ela encontrou graça e favor de Deus, porque ele realmente estendeu o cetro para ela, mas ela não pediu naquele primeiro momento. Ela convida ele para um banquete, junto com Ramã, que era aquele que estava tramando contra o seu povo. Chegando naquele banquete, estava todo mundo rindo, conversando. Tá tudo bem, pode atender. Conversando. Ele pergunta de novo: Rainha, o que é que tu queres? Pode pedir que eu te dou metade do meu reino. E ela fala: Então, se eu achei favor e graça, não parece muito. Gente, é muito mulher isso, né? Um jeitinho de pedir, não pede direto, né? Já vai pela lateral. Se eu achei favor e graça diante de você, venha amanhã novamente para um banquete que eu te preparei. Queridas, quanta sabedoria. Somente o Espírito Santo poderia realmente guiar. Só o Espírito Santo pode te dar esses detalhes. Quando eu falo do Espírito Santo, quer dizer, eu entendo que nesse tempo de Esther, o Espírito Santo não estava, né, dentro dela como está sobre nós. Mas quando eles oravam, vinha uma unção sobre eles, eles conseguiam realmente ter direções. Amém? Só para ficar bem claro também sobre isso. Mas pense então uma mulher que não tinha o Espírito Santo dentro. Mas ela tinha temor a Deus. Ela tinha comunhão com Deus. E ela parou para ouvir Deus. Nós somos privilegiados porque ainda podemos ter Ele dentro. E a história vai continuar e somente nesse segundo banquete que Esther de fato vai abrir, né, todo o jogo com o rei, falar que Ramã estava tramando contra a vida dela e do seu povo. O rei então vai mandar enforcá-lo, ele morre,
Os judeus realmente ele consegue dar um novo decreto, os judeus realmente chega livramento para os judeus através da vida deles. Mas sabe, o que eu quero nos atentar nessa tarde é os passos que às vezes são tão simples que a palavra nos deixa, mas às vezes a gente quer modificar, quer aumentar. Sabe, Esther, quando ela teve uma situação, ela não foi pela sua mentalidade, ela não foi pelo seu conhecimento, pelas suas associações, ela foi até Deus. Aí minha primeira pergunta para você é, quando uma situação chega, o seu primeiro lugar, para onde você vai pedir ajuda e uma solução, é para Deus ou para alguém que você conhece? Quem tem sido o seu primeiro conselheiro? Quem é aquele que acalma? Porque, não sei você, mas eu fico pensando, seu povo, eu penso assim, a sua família. Chega uma notícia de que a sua família vai ser destruída. Vai ter um ataque onde a sua família vai ser exterminada. Os seus, seu pai, sua mãe, seu filho, seu marido, os seus. Imagine a cabeça dela, os sentimentos como estavam. Mas sabe, ela correu primeiramente para Deus. Uma outra coisa que eu quero que você perceba é que ela fala assim, ó, fale para o povo que jejue por mim. Então sim, ela estava contando com oração. Porque eu e as minhas servas faremos o mesmo. Sabe o que ela fez? Ela se cercou de pessoas que estavam crendo como ela. Essa é a segunda chave que eu quero te dar. Se cerque de pessoas que vão crer como você crê. Como eu disse para vocês no exemplo do Legendários, essas amigas minhas que falaram isso, que falaram tantas coisas para mim, as últimas 2 semanas eu quase nem as vi. Eu fugi, eu mudei, eu treinei em outro horário, eu conversei, eu mudei. Sabe por quê? Porque eu não posso alimentar o meu coração, os meus ouvidos com essas opiniões e com essas secas. Então se cerque de pessoas que vão pegar junto com você naquilo que você está crendo. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. E quando eu estava pensando sobre isso, quantas vezes nós ficamos agitadas assim? E a frase onde tudo começou com essa iniciação é: o que é que eu vou fazer? Você tem alguma situação que você fala assim, ó, como é que eu vou resolver isso? Como? A minha oração para Deus era essa. Eu falava, Deus, eu sei que isso tem que se resolver. Eu sei que isso é um problema. Como? E eu orava, não sei. E a pergunta continuava lá, como é que eu vou fazer isso? E é tão maravilhoso que quando você vai para Deus, Ele te dá. É muito detalhado. Parece que, de fato, eu me sinto andando e o mar se abrindo. As coisas vão aparecendo e você fala, é por aqui. E de repente você não sabe o passo 2, mas quando você está no passo 1, o passo 2 aparece. E quando você está no passo 2, o passo 3 aparece. Mas quando você está lá no começo, você não vê nada. E eu quero que você entenda que Esther escolheu entrar na zona do risco. Você só vai viver o sobrenatural de Deus se você ousar estar na zona de risco. Vivian, o que você quer dizer com isso? Se você ficar aonde você controla, se você ficar, você tem uma situação de doença, se você não orar por essa doença, se você não declarar, não, eu vou orar e eu vou ter que ser curado. Por que é risco? Porque quando você entra nesse lugar, você não pode fazer sozinho. Não é confortável. Se eu fizer aqui agora, um apelo, assim, ó, tem alguém aqui com dor? Eu não tenho como tirar a dor dessa pessoa. É impossível. Eu não tenho poder algum para isso. Mas Deus tem.
Então eu me coloco nesse risco de sair do meu controle e fazer aquilo que ele quer. Esther fez exatamente isso. Quando ela disse assim: eu irei até o rei. E se eu tiver que morrer, morrerei. Mas eu vou. Eu vou crer na direção que Deus me deu. A direção que ela tinha era: jejue por 3 dias, por 3 noites e vá ao rei. Ela não sabia o que mais ela teria que fazer. Mas eu posso garantir para vocês, se ela não tivesse jejuado, orado e ido, nada teria acontecido. Sabe o que acontece? É que nós estamos esperando em Deus que Ele fale como vai ficar o resultado. Parece que nós estamos distantes dessa história, mas quantas vezes você não quer que venha um profeta aqui na frente e fale assim: olha, fulana de tal, você está passando por isso, por isso, por isso, então você vai virar à direita, virar à esquerda e vai acontecer isso. Não é isso? Eu acredito. Mas não é assim que acontece. Nós estamos esperando o resultado. Nós queremos o resultado. Mas o que isso é diferente da gente querer as bênçãos de Deus, mas não querer Deus. Não querer um relacionamento com Ele. Não entender que a proteção não está no livramento. Esther não livrou o povo quando Ramã morreu. Esther livrou o povo quando ela jejuou e decidiu obedecer a Deus. A sua vitória não vai ser quando os seus olhos verem. A sua vitória vai ser quando você decidir andar em fé. Andar guiado pelo Espírito. Porque quando você está andando em fé, quando você está sendo guiado por Deus, você já está andando em vitória. Já tem sucesso nesse ponto. Já tem livramentos. E o livro de Esther é muito curtinho, mas se você tiver depois um tempo, leia ele. Ainda no meio de tudo isso, quando Esther estava fazendo um banquete, 2 banquetes, ainda teve um tempo que Ramã ele era tão mal que ele planejou, né, realmente matar o tio dela. Mas sabe, queridos, que é quando tem coisas que chegam na nossa vida que a gente nem está orando. Esther estava orando, o povo estava orando para que o povo judeu fosse salvo. No meio disso, Ramã prepara um ataque direto. Mas aí o rei perde o sono. Começa a ler alguns livros, vê que o tio de Esther tinha salvado a vida dele. E ele pergunta: o que a gente fez para ele que ele salvou? Nada. Ah, então peraí. Então vamos fazer alguma coisa. E aí honra chegou para a vida dele. E o Vivian, por que você está falando isso? Porque tem coisas que Deus vai trazer, que Deus vai resolver, que às vezes nem era o que você estava pedindo naquela hora. Mas Ele está cuidando. Deus está cuidando de todos os detalhes. Mas você precisa confiar. E eu já vou estar encerrando, eu quero chamar a Nath e a Camila aqui para frente. Eu quero ter um tempo realmente de oração com vocês. Porque, queridas, no dia a dia, Deus me mostrava uma imagem, a gente parece um hamster, correndo naquela rodinha, tanta coisa para fazer. Sabe que hoje mesmo eu pensei várias vezes assim, eu vou ligar para a Fernanda ministrar, vou ligar para mim. Não, vou falar para a Carol. A Carol é a única que vai ficar aqui, tá tudo certo, vou falar para a Carol. Mas sabe o que o Senhor falou? Ele falou, não. Porque quando você está fazendo aquilo que eu te guiei para fazer, as soluções chegam. Sabe por que a gente parece um ratinho?
um hamster correndo, porque a gente está tentando fazer com os nossos braços e com as nossas pernas aquilo que o Espírito Santo gostaria de nos conduzir a fazer, por um caminho mais leve e mais tranquilo. Mas é uma necessidade de estar ativa, de fazer. Eu desisti há muito tempo de ter aqueles listinha de a fazer, porque falam que o certo é ter 6, o meu dava 20, e eu nunca terminava. Quantas coisas! Tem que acordar, levar fulano, preparar a lancheira, buscar, faltou isso. Tem tanta coisa no dia. E aí a minha pergunta para você é, destes todos as fazeres, eu peguei a minha agenda, eu mostrei para vocês, de todos os seus afazeres. Qual foi o dia que você olhou para eles e falou assim, peraí que eu vou orar para Deus, falar como é que eu vou resolver tudo isso aqui? Como? Quem aqui pode me dizer, Vivian? Não, eu fiz isso, eu orei. Glória a Deus, tá vendo? Não fala a verdade. Queridas, nós estamos cansadas, porque nós de fato estamos tentando fazer com a nossa naturalidade, com a nossa inteligência, com as nossas habilidades. Mas Deus está nos chamando para fazer algo guiado pelo Espírito. Porque nós somos um Espírito. Nós temos que entender que nós não somos daqui. O reino, as coisas já têm solução. Deus não é pego desprevenido. Olha só, aconteceu isso na vida dela. E agora? O que eu vou fazer? Nós fazemos isso. Ele não. Só que ao invés de você correr para ele que tem a resposta, a gente vê vídeo, a gente vê a pastora, a pregadora que tem um vídeo, o livro que tem um método, tem tanta coisa. E Deus, ele é o último nessa lista toda, quando ele deveria ser o único. Porque quando eu busco nele graça e favor diante de Deus e diante de homens, acontece. Tem coisas que você precisa, você fala assim, Vivian, mas eu preciso que um homem mude, eu preciso que o coração, queridos, o coração de um rei mudou. Ele não era judeu, ele não era um homem de Deus, mas o coração dele foi movido para alcançar o povo de Deus. Talvez a solução que você precise não dependa de alguém. Você fala assim, não tem como ter. Porque você achará favor diante de Deus e diante de homens. Coração de homens vão ser mudados através da sua oração, através da sua posição. Que é isso que eu quero te convidar a ficar de pé. Porque sabe, não é sobre você ficar, como eu disse pra você, lá no seu quarto, lá no seu carro, lavando louça. Deus me abençoa, cuida disso, cuida daquilo, faz aquilo outro. Olha, queridos, nesse momento você só está falando, você só está dando ordens. Porque muitas vezes nós mulheres queremos que Deus faça as coisas como nós queremos que elas sejam feitas. Não é sobre Deus fazer, ainda nós nos achamos tão poderosos que nós temos um método para ele fazer. Ué, sou eu? Deus, olha, eu preciso que isso aconteça, então fulano vai falar com ciclano que vai dar certo. Não é? Ei, queridos, não. Esse não é o seu papel. Ei, mulheres, nós precisamos voltar. Nosso papel não é o papel de governo.
O nosso papel é o papel de nós intercedermos, de ser posicionadas. Ser posicionadas ao ponto de que nada mude nossa convicção. Ser posicionadas que não importa, se eu tiver que morrer, morrerei. É isso que a palavra diz, então é isso que vai acontecer. A palavra diz que você é curada, então você é curada. O exame 1 chegou, o exame 2, o 3, o 4, não importa. Você continua falando, eu sou curada. A tempestade chegou e você já está declarando, Pai, eu declaro as coisas se acalmando, os corações se movendo. E aí sabe o que acontece? Mais discussões. E aí você fala assim, ixi, agora acabou? Não. Agora você continua. Qual foi a direção? Paz e harmonia reinarão neste lugar. Nós não mudamos conforme as coisas vão acontecendo. Nós cremos e nós vivemos ou morremos crendo naquilo que a palavra diz. E eu quero convidar você a fechar seus olhos e realmente solta no meu espírito que você possa orar pela sua família, pelos seus, pela sua casa. Porque Deus me mostra um ataque sobre lares. E queridos, Deus está chamando você para se posicionar. Uma posição que não vai mudar. E eu quero orar por você. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por cada lar que está aqui. Obrigada por cada mulher que está neste lugar, que vê este culto. Pai, eu creio que o Senhor está enviando um decreto de libertação. O Senhor está livrando esses lares. Eu sei, Senhor, pelo Espírito, que poderia ter um decreto de ataque. Mas eu vejo nesta tarde um decreto realmente de cura. Um decreto de paz, de harmonia, de reconciliação. Pai, eu declaro vir sobre elas. Aleluia. Aleluia. Lares guardados, protegidos por Deus. Filhos protegidos por Deus. Netos protegidos por Deus. Aleluia. Nenhum mal, Pai. Nenhum mal chegará à nossa tenda. Nós somos guardadas por Ti. Nós somos protegidas pelo Senhor. Independente das coisas que estão acontecendo, independente das notícias. Aleluia, Pai, eu vejo realmente as nossos lares sendo blindados nessa tarde. Eu declaro sobre cada mulher que está aqui, lares blindados, guardados, protegidos, todo o mal saindo correndo, o mal realmente tendo que ver a glória e a majestade de Deus, o mover de Deus, o favor de Deus